Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos com você durante 15 minutos, através de um diálogo esclarecedor e confortador à luz do Espiritismo. Hoje abordaremos o tema Ajuda-te a ti mesmo, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. Recebemos nossa irmã Rosa Festugato, trabalhadora do Movimento Espírita. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, Vanderlei. Cumprimentamos, então, a todos com muito carinho e agradecemos esse amoroso convite de estarmos juntos para esse diálogo sobre a nossa doutrina espírita. Então, à medida que avançamos no conhecimento do Evangelho de Jesus, com o auxílio das chaves que a doutrina espírita nos oferece, amplia-se nossa capacidade de visão diante das circunstâncias da existência e, por consequência, altera-se a nossa capacidade de compreensão das vicissitudes que a vida nos oferece. Rosa, diante do nosso tema, o que quer dizer a máxima ajuda-te que o céu te ajudará? Pois é, Vanderlei. Esse imperativo, ajuda-te, quer dizer ajuda a ti mesmo. E como podemos ajudar a nós mesmos? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos nos ajudar a nós mesmos buscando com muita vontade os valores do espírito, os valores morais. Não existe felicidade, não existe paz e até saúde orgânica sem esforço próprio, não é, meu amigo? E Emmanuel nos diz assim, é uma frase que eu acho muito linda essa, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas teu próximo, nem compreendes, nem procura harmonia com os homens? Então, nós compreendemos que ajuda-te que o céu te ajudará, não significa uma troca que estamos fazendo com Deus a fim de ser amado por Ele. Ele nos ama de todas as maneiras, nada pode alterar o amor de Deus para conosco, mas somente no sacrifício do nosso egoísmo é que nós descobriremos o reino de Deus que está dentro de nós, que é a nossa paz de consciência. Então, é necessário oferecer a nossa cota de esforço, de trabalho, de renúncia em prol de nós mesmos. E, principalmente, sermos instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus no auxílio dos seres que caminham conosco, quer eles estejam perto ou estejam longe, quer sejam amigos ou não. Como que nós podemos fazer isso? Pela fraternidade, pela caridade, pelo perdão das ofensas, pelo amor incondicional. Desta forma, nós nos colocamos sempre sob a proteção de Deus. E a gente vê que isso demanda de nós esforço. Nós temos que fazer a nossa reforma interior, não é? Sabes que no Livro dos Médiuns também tem uma frase muito profunda que nos leva a pensar sobre isso. Está no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, no item 291, e nos diz assim: marcha e atingirás. Encontrarás pedras no teu caminho. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então,
Vamos retirar as pedras dos nossos caminhos com fé, com resignação, com muita oração. Aquela oração sincera que parte do nosso coração humilde. Aquela oração com fé, com confiança, com esperança. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Equivale dizer também que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a fazerem o máximo em nosso favor. Mas não conseguirão realizar por nós muita coisa se nós não dermos de nós mesmos, se não fizermos o mínimo, se não tivermos esforços em sermos melhores. E qual vai ser esse mínimo, então? O que a gente pode dizer que é esse mínimo que nós podemos dar? Vontade firme de fazermos a nossa transformação interior, sendo a cada dia pessoas melhores. Por isso, Vanderlei, Jesus nos disse, a cada um será dado conforme as suas obras. Então, Rose, sequência dessa abordagem que tu fizeste agora, não querendo uma conclusão sobre o tema, porque ele é bastante abrangente. Porém, esclareça-nos o que significa, se não é uma troca, a cada um será dado conforme suas obras. Isso aí. Então, nessa frase, a cada um será dado conforme as suas obras, se resume a justiça divina. Ali está resumido a lei de ação e reação. Aqui se faz, aqui se repara. E para nos esclarecer mais, vamos buscar no livro O Céu e o Inferno, frase dos nossos espíritos superiores que nos dizem assim: o progresso nos espíritos é fruto do seu próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com menor ou maior atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, consequentemente, a própria felicidade. Então, a cada um será dado conforme o seu merecimento. Quer dizer, a felicidade ou a desdita, digamos assim, do nosso espírito é fruto do nosso passado. Se agimos bem, seremos agraciados, seremos felizes. Se agimos mal, sofreremos a desdita dos nossos atos. Não tem outra forma. A lei de ação e reação. Então, querido, sempre que nós orarmos, nós iremos receber. E recebemos conforme o nosso merecimento. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que nos faz bem. Ele sabe o que vai ser bom para cada um de nós. E nos diz Mateus, no capítulo 7, versículo de 9 a 11, ele diz assim, para a gente entender bem melhor sobre a lei de ação e reação. Qual pai dará uma pedra a seu filho se esse lhe pedir pão? Se nós, na nossa inferioridade, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai, que é misericordioso, claro que dará coisas boas aos que lhe pedem. Então, vamos orar sempre, porque nós sempre vamos receber conforme o nosso merecimento. Muitas vezes, nós não recebemos aquilo que pedimos, porque não era o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe dos nossos méritos. Então, será que não adianta pedir? Sim, precisamos pedir sempre, porque nós vamos receber sempre paciência, coragem, resignação. Se não é aquilo que pedimos, mas nós vamos receber coragem, paciência, resignação e também
nós recebemos meios de nos livrarmos das dificuldades pelo nosso esforço, com a ajuda das ideias que nos são sugeridas pelos bons espíritos. É tudo muito perfeito. Então, oremos para nos ligarmos a essas boas energias divinas. Então, assim a gente pode concluir que o mérito ou o demérito da nossa felicidade pertence única e exclusivamente a nós mesmos. Deus nos deu inteligência para decidirmos entre o certo e o errado. E Jesus nos deu a medida certa. Lindas palavras de Jesus. Qual é a medida certa? Faças para os outros aquilo que queres que te façam. Então, acho que é mais ou menos assim, amigo, que nós conseguimos responder essa pergunta. Então, diante disso, basta pedir para ser ajudado? Vamos fazer uma comparação para que a gente entenda. O que dizer, Vanderlei, de um operário que somente chegasse à porta da sua oficina, admirasse assim a grandeza da sua empresa, sem se dedicar ao trabalho? Será que ele teria direito ao salário? Só por olhar e achar linda a sua empresa. Também outra comparação, o que nós poderíamos dizer de um navio admiravelmente equipado, mas que vivesse indefinidamente nas praias, sem navegar, que aí ficasse parado? Será que teria direito, teria merecimento? Será que teria méritos? Então, vamos comparar isso conosco, seres humanos. Existem milhares de pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus, mas vivem de forma lastimável. Não fazem a sua parte, não fazem por merecer. Creem, adoram, mas não caminham para adiante, no sentido de se tornarem melhor moralmente. É isso que nós precisamos fazer. Nos ensina Paulo de Tarso. Prossigamos até a perfeição, diz ele, procurando não repetir muitos erros. Por quê? Então não passaremos de obras mortas. Vamos só ficar olhando, como um navio sem navegar, como um operário só olhando sem trabalhar. Deixemos de lado nossa teimosia e façamos a nossa parte, nos transformando interiormente para melhor. Deus nos ajuda, Deus nos mostra o caminho, mas precisamos fazer a nossa parte. Oremos com fé, mas façamos a nossa parte. Vamos nos sustentar na fé inabalável, esta fé que dá esperança, que dá vontade de vencer a nós mesmos. Pois nós sabemos, através de Pedro, o apóstolo, que ele nos ensinou, que o bem cobre uma multidão de pecados. Então, isso quer dizer que todo homem, que todas as pessoas, que toda a humanidade pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira. E pode, igualmente, anular os males consequentes dos seus enganos e assegurar a sua felicidade futura fazendo o bem. Então, amigo, vamos orar, vamos pedir para nos mantermos em sintonia com as boas energias emanadas de Deus, nosso Pai misericordioso. Isso se faz necessário. Então, oremos, sintonizemos com Deus, mas vamos plantar o bem. Por quê? Se nós não plantarmos o bem, como poderemos colher? Se não semeamos nada? Como vamos colher frutos saborosos se o plantio foi de espinhos? Deus é misericórdia, mas também é justiça. Ele dá a cada um conforme o seu merecimento, mas pelo seu esforço, pelo seu trabalho no bem. Então, dessa forma, nós concluímos que nós devemos orar, que nós precisamos pedir, mas vamos fazer a nossa parte com o trabalho honesto, com muita paz.
procurando manter a paz ao nosso redor, com muita harmonia, com muita solidariedade e com a certeza de que nós receberemos os frutos do amor e teremos a felicidade tão almejada por todos nós. Então, oremos com muita fé, mas façamos a nossa parte, que é ser bom, que é fazer a nossa transformação pelo esforço próprio. É isso, meu amigo querido. Muito obrigado, Rosa. Nós agradecemos imensamente a tua contribuição para o programa Palavras Consoladoras. Nós agradecemos aqui também o apoio dos nossos irmãos que visualizam e passam também a compreender e se interessar pela doutrina espírita. Foi um privilégio ter estado com vocês e até o próximo programa.